Apocalipse, conhecido como livro das revelações, dos 15 dos tempos, ou seja, o livro de acontecimento dos nossos dias e que perdura ao final dos tempos. O último livro da Bíblia, Apocalipse, escrito, aí na inspiração do Espírito Santo, dadas as revelações a João. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículos seguintes. Todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Capítulo de número 3. Quinta carta do livro de Apocalipse, a revelação a João, e direcionada à igreja de Sardes. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1 e versículos seguintes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras, e tenho nomes de que vives e está vivo. Se vigilante, confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A palavra de Deus direcionada à igreja. E aqui o apóstolo João chamava a igreja de Sardes a vigilância. Vigilância no quê? Vigilância no cumprimento da palavra. Irmãos, vivemos esses dias aos quais Deus precisa nos encontrar vigiando se as nossas práticas estão de acordo com a palavra ou não. Se os nossos comportamentos, quando Deus pega o olhar dele e volta à terra, se os nossos comportamentos estão de acordo com as Escrituras. Porque ele fala que Deus olhou ali a igreja de Sardes e ele encontrava a igreja não cumprindo a palavra, sem vigiar.
vigilância. Imagina, em todo o ministério terreno de Jesus Cristo, quando Jesus chamava os seus discípulos a orar, ele também chamava também a vigiar. Então a gente pode dizer que a vigilância, ela vem até antes do que? Da oração. Então nós como cristãos, depois que nós recebemos Jesus na condição de Senhor e Salvador, nós precisamos permanecer em uma vida em vigilância. E nós nos analisarmos a nós mesmos e vermos, não, essa atitude, esse comportamento meu está sendo de acordo com a palavra. Se Jesus estivesse no meu lugar, estivesse vivendo o que eu estou vivendo, Jesus teria a mesma atitude do que eu? Ele teria esse comportamento? Ele teria essa fala? Ele teria essa atitude? Quando eu me coloco assim, quando você se coloca assim, é um sinal que você está pronto ou pronta a vigiar. É um sinal que você está pronto a olhar e ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Irmãos, se a pessoa não vigiar, saiba que Jesus virá como um ladrão. Como um ladrão na noite. E não avisa quando o que chegará. E se Jesus não vir aqui, enquanto nós estamos aqui vivos, nós também podemos ir ao encontro de partirmos e irmos até lá. Por isso que a vida de um cristão, ela tem que permanecer em vigilância constantemente. Se Jesus não voltar quando nós estamos vivos aqui terrenamente, nós podemos partir e irmos ao encontro dele a qualquer momento, a qualquer segundo ou a qualquer hora. Então, na nossa vida espiritual, na sua vida espiritual, nós precisamos o quê? Permanecer em vigilância. A vigilância é algo que ela precisa fazer parte da vida do cristão. Aí continua dizendo, diz assim: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Versículo 2, falando. Ele conhece a obra de muitos. Coisas que você acha que Deus não sabe que você está fazendo, Deus sabe, irmãos, porque Deus vê todas as coisas. E Deus muitas das vezes sabe se as obras são vivas ou se as obras são mortas. Nossas obras mortas, pastor, é aquela pessoa que insiste em uma vida o quê? De pecado. As obras dela estão sendo obras o quê? Mortas. Não, você está morrendo espiritualmente. Não, recuse o pecado, irmãos. Recuse as tentações que o diabo te oferece, para que as suas obras não sejam o quê? Mortas. Recuse, irmãos, aquilo que é das trevas, as opressões da mente, para que as suas obras não sejam o quê? Mortas. Recuse as ciladas e os laços que o inferno arma para você, para que as suas obras não sejam o quê? Não sejam mortas. Muitas obras, irmãos, que Deus olha na vida de pessoas que se dizem cristãs, são tidas como o quê? Mortas. Pessoas que talvez estão conhecendo a palavra, estão tendo a oportunidade de conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, mas estão mortos espiritualmente. É aquela pessoa que ela anda, fala, come, caminha, passeia, vai para lá, vai para cá, mas espiritualmente ela está com a vida morta. Está sem comunhão, está sem compromisso com a palavra de quem? De Deus. E Deus conhece todas as nossas obras. Na verdade, Deus ele conhece o nosso pecado, o nosso levantar, o nosso tudo. Aonde a gente vai, com quem a gente vai, com quem a gente anda, o que a gente faz 24 horas por dia. Não tem como esconder algo de Deus, não tem como, irmãos. Tem como você passar 10 meses diante de algo de Deus? Não tem como. Tem como você passar diante ali, dos olhos de Deus sem ser visto? Não tem como. Sem ser visto as suas práticas, os seus pensamentos e palavras? Não tem como. Por isso, quando a pessoa erra, faz algo fora da palavra, ela tem que se arrepender de todo o coração. No segundo livro seguinte, ela percebeu: não, errei, falhei, desagradei a Deus, saí do plano de salvação, não fui vigilante,
Nossa, o diabo conseguiu me influenciar. Não, você está errado. Vou pedir perdão para Deus agora e vou repreender essa tentação do inferno. Vou repreender essa tentação do mal. Não vou mais fazer aquilo que desagrada a Deus. Não vou ter mais essa prática, essa atitude, esse comportamento que está fora da palavra. Tem que ser gerado, meu irmão, minha irmã, tem que ser gerado no seu coração de verdade o arrependimento e o conselho. E a vigilância tem que permanecer na sua vida para que você não fique constantemente errando, falhando sempre nas mesmas coisas. Não, se você entendeu que errado está fora da palavra de Deus, por que insistir nele, irmãos? Por que deixar o diabo te enganar? Não. Desperta, porque senão você vai morrendo espiritualmente, você nem percebe. E Deus está falando, não, é a igreja que você mostra. Vocês pensam que estão vivos? Não, atitudes mostram a morte espiritual que está chegando na vida de muitos. Então é tempo de despertar. Aí diz, eu sei as suas obras, que tem nomes de vida, está bom. Ser vigilante, ele falou, se você aprender a vigiar e confirmar, o restante que está para morrer, se você entender, não, eu vou vigiar, não vou deixar minha vida espiritual morrer, não vou mais fazer isso, vou sair dessa vida errada, vou sair dessa fase que desagrada a Deus, nossa, eu vou tomar juízo. Se você entender isso, se você confirmar, não, isso aqui era uma cilada do inferno para me enganar, não vou tirar isso da minha vida. Se quer um comportamento que o diabo queria que eu fizesse, não vou ter. Se quer uma atitude que o mal queria que eu fizesse, eu vivesse debaixo de perturbação, debaixo de um jugo de morte, de sofrimento, não vou viver. Se você vigiar e você despertar no momento que, quando você for avisado, você desperta. Quando Deus está te trazendo uma palavra verdade, você despertar. Se isso ocorrer, se vigilante ouvir o restante, está para morrer. Porque não achei as suas obras perfeitas diante de quem? Diante de Deus. Irmãos, quando nós saímos da palavra, quando nós transgredimos a palavra, quando nós cometemos atos que transgridem a palavra de Deus, entramos em iniquidade, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, aquela obra que você estava fazendo já não é mais perfeita diante de quem? De Deus. É por isso que no seu coração e na sua vida precisa ser gerado um arrependimento que sincero. Tem que se arrepender de todo o coração. Decidir, não vou mais fazer isso. Porque eu quero que a minha obra seja achada diante de Deus perfeita. Essa atitude, meu irmão, que você tem que ter. Essa atitude, meu irmão, que você tem que ter. Não, porque senão quando a obra da minha vida, aquilo que eu tenho feito, for ser posto diante de Deus, você colocado diante de Deus, não vou ser encontrado em perfeição. Se eu não for achado em perfeição, como que Deus vai poder abrir para mim uma porta que ninguém agora pode fechar? A tua obra precisa ser encontrada em perfeição diante de Deus. Então a pessoa diz, pastor, mas ninguém é perfeito. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar nos aperfeiçoar todos os dias no Senhor. Todos os dias, irmãos, você vai aprender algo que você está errando, falhando, desagradando a Deus. E você tem que buscar se aperfeiçoar. Pastora, mas é uma fraqueza espiritual. É a carne que quer gritar mais alto. Não, você vai repreender, você vai jejuar, você vai consagrar. Você vai fortalecer o seu espírito, porque você vai buscar se aperfeiçoar em Cristo todos os dias. Vai buscar libertação, amém, povo de Deus. Libertar a sua mente, seus atos, atitudes, comportamentos. Você vai consagrar, você vai tirar momento só para jejuar, para consagrar, para você fortalecer o espírito, para que o restante não acabe de morrer. Para que o restante não entre no caminho de engano e decadência. Não, você vai despertar enquanto há
tempo. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã. Desperta enquanto há tempo. Vamos despertar. Deus é conhecedor de todas as nossas, o quê? Nossas obras. Tudo aquilo que nós ali achamos que nós fazemos, que ninguém sabe, Deus sabe. É bem pouco de Deus. Por isso que precisa haver um despertar nas nossas vidas. E continua dizendo, ele fala, olha, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido, lembra de tudo que você tem recebido, não se esqueça de tudo que você tem aprendido e recebido, de todos os ensinamentos, todas as palavras, de quantas vezes pastores, pregadores, ministros do Evangelho, pessoas que fazem a obra de Deus, ministraram a palavra sobre a sua vida. Não se esqueça de todas as palavras que têm sido pregadas na casa de Deus. Igreja, desperta, porque a palavra está sendo pregada. Não se esqueça das palavras que você tem recebido. Diz assim, e ouvido. Ó, você também tem que receber a palavra e ouvir. Ouvir é guardar, para que no momento que você precisar, você tenha que praticar. Ouvir algo é você estar com os ouvidos atentos, escutar, você guardar, você pensar naquilo. É quando você sai daqui, você continuar pensando naquilo que Deus tem falado, e você falar, não, essa palavra vai servir para me praticar no meu dia a dia. Essa palavra vai me servir de estudo de base no meu dia a dia. Essa palavra vai me servir para mim ver portas se abrirem em todas as áreas da minha vida. Eu vou praticar, vou fazer conforme está sendo me ensinar. Ouvir é isso, é você dar atenção, você prestar atenção, para que no momento que você precisar daquela palavra, você ter ela para praticar na sua vida diariamente, você ter ela para praticar na sua vida, nas suas convivências, nos seus comportamentos diários. Guarde a palavra, ouça a palavra, ouça as pregações, seja uma pessoa atenta na casa de Deus, naquilo que diz a Bíblia, naquilo que ensina. Às vezes tem uma atenção quando você vier à casa de Deus, você venha com a atenção, você quer ouvir a palavra, você preste bem atenção naquilo que está sendo pregado, ensinado, seja a exortação, seja o consolo, seja a correção, seja a palavra de ânimo, seja a palavra de correção. Você tem que ouvir, viver e praticar, começar a colocar em prática diariamente a sua vida. Então ouça, porque a palavra está sendo o quê? Pregada, ensinada, receba, de bom grado. Aí fala assim, e guarda, e arrepende-te. Ou seja, você aprendeu que algo que você está fazendo está fora da palavra, você está aprendendo que algo que está ali, você está cometendo, um ato que você está cometendo não agrada a Deus, então se arrependa de todo o coração. Pare de fazer. Amém, meu irmão? Pare de praticar. Você viu que aquilo está fora da Bíblia? Pare de fazer. Você viu que aquilo não agrada a Deus? Pare de fazer. Não seja dado, irmãos, ali ao vício, não seja dado ali à prostituição, não seja dado à tentação de Satanás. Repreenda em nome de Jesus. Obedeça a palavra, obedeça o que está sendo ensinado. Por quê? Por que eu tenho que obedecer, pastor? Porque você não sabe que horas que Jesus virá, porque ele pode vir como ladrão na noite. Ou você não sabe que horas que você vai ao encontro de quem? De Cristo. Que hora que é a sua hora? Você não sabe, só a Deus pertence. Deus precisa te encontrar praticando a palavra em santidade, fazendo que a Bíblia que ensina, que as Escrituras diz. Então lembre-te, né? Guarda, arrepende-te de todo o coração. Peça perdão para Deus. Deus ele vai te perdoar. Mas não faça mais isso, não tenha essa atitude, tenha esse comportamento. Se arrependa de todo o coração. Aí fala, e se não vigiar? Se você for uma pessoa que não vigia, está vigiando, está deixando ali ser dominado, não, em vez de ser dominador, não, se não vigiar, virei sobre ti como ladrão, ó, Deus falando, e não saberás a que hora sobre ti veio. Ou seja, de repente vai chegar para você o juízo, e você não saberá a que horas você vai ter que se apresentar. Vai ser algo que de repente, quando você não estiver esperando, você vai ter que passar pelo juízo.
É por isso que você tem que despertar quando há tempo. De repente, imagina algo de repente, algo que ninguém está esperando que acontece. Algo que ninguém estava ali aguardando que acontece. É de repente. Vamos às palavras, bem para nos ensinar, para que em áreas da nossa vida a gente se concede. Porque senão a gente pode viver de repente de Deus e passarmos de repente prejuízos. E aí você ter que prestar contas diante de Deus por todos os seus atos, atitudes, comportamentos, por tudo aquilo que você fez e por tudo aquilo que você não se arrependeu no seu conselho. É um de repente. Isso que Deus fala que a vida do cristão tem que ser constante e vigilância. A gente tem que estar no compromisso fiel para com Deus. Não deixe Satanás entrar no seu coração. Não deixe Satanás entrar nos seus pensamentos. Não deixe Satanás entrar nos seus atos. Não deixe o diabo dominar a sua vida. Repreenda-o. A tentação veio, repreende. O pecado veio batendo na sua porta. Descarte, arreponde, diga não. De repente, você vai prestar contas diante do juiz. De repente, algo que a pessoa não está esperando. Por isso que a vida do cristão, aqui, ela tem que estar em constante vigilância por todo o tempo. Aí diz: não saberás agora sobre ti, mas também tem que estar. Aí tinha a segunda parte, né? Tinha a primeira parte, Deus falou, descamonar, vigiar. A gente tinha a segunda parte da igreja, diz assim: mas também tem que estar algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Sim. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha para você ver. Tinha pessoas dentro de sala, dentro daquela congregação, daquela igreja, que não estavam vigiando, estavam desobedecendo a palavra de Deus e precisavam consertar a sua vida. Mas tinha pessoas também que estavam se santificando, se separando, andando no caminho do Senhor, preservando a sua vida espiritual em santidade. Irmãos, em qual lado da igreja está você está? No lado que já morreu espiritualmente e já não tem mais vigilância, porque qualquer momento vai encontrar com Deus no juízo e não vai ter como justificar porque não vigiou e não acertou? Ou você quer estar do lado daqueles que se separaram, que disseram não ao pecado, que preferiram andar com as suas vestes brancas e não se contaminaram com as coisas deste mundo? Tiveram até ofertas de sujeição do mal, mas não aceitaram. Disseram não. Se arrependeram e lavaram as suas o quê? As suas vestes. E tornaram ela o quê? Elas o quê? Brancas. É assim que Deus quer que você faça, meu irmão. Torne as suas vestes brancas. Se lave, se concede. Se arrependa, limpa o seu coração. Todo medo, toda falha, todo pecado. Tudo aquilo que você identificou na sua vida que desagrada a Deus, se concede de verdade. Lave as suas vestes. Aproveita hoje a oportunidade para você pedir perdão para Deus, para você se decidir. Não, essa prática eu não vou ter. Essa atitude eu não mais faço. Lave as suas vestes. Aproveita essa oportunidade para você sair daqui hoje e falar assim: não, agora eu vou levar minha vida com Deus a sério, ter uma vida nova com quem? Com Cristo. Vou começar a ser uma pessoa que é diferenciada, vou dizer não ao pecado, não àquilo que desagrada a Deus. Lave as suas vestes. Tinha esse povo que era separado também, que não deixava se contaminar naquela igreja. Aí dizia, andarão de branco,
pois são dignos o quê? Dignas disso. Pessoas que serão dignas, irmãos, de entrarem na vida o quê? Na vida eterna. Por quê? Porque elas se arrependeram e lavaram as suas o quê? Vestes. Desde o momento que elas conheceram Jesus, elas não mais se contaminaram com o pecado. E qualquer falha que viesse sobre a vida delas, elas se arrependiam e nunca mais o que elas faziam. Quando elas entenderam que aquilo era errado, elas se conservam. Aí elas andarão juntos com quem? Juntos com quem? Com Jesus, né? Para a vida eterna. Diz assim: e o que vencer será vestido, né? O que vencer será vestido, né? De vestes o quê? Vestes brancas. Será vestido de vestes o quê? Brancas. De maneira que não riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem vencer nunca terá o seu nome o quê? Escravo. Mas é quem vence. Quem venceu o quê, pastor? Quem venceu o pecado? Quem vencer o mundo? Quem vencer a tentação? Quem vencer a desobediência? Quem vencer os maus pensamentos? Quem vencer as perturbações? Quem conseguir dizer não àquilo que está fora da palavra e dizer sim para Jesus? Quem vencer isso? Se Deus fala que é para quem vencer, quer dizer que tem pessoas que vão vencer, tem pessoas que infelizmente não vencerão. Porque as suas escolhas determinarão se você vai ter vitória para entrar na vida eterna ou não. As suas escolhas e as suas atitudes decidirão se você vai obter vitória para viver eternamente lá na eternidade com Deus ou não. Alguém assim. Alguém que conseguir isso vai ser concedido a passar pela porta da salvação aquele que vem vencer, aquele que despertar, aquele que despertar enquanto há não morrer, não se deixar morrer. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o nome da pessoa será confessado diante de quem? Do Pai. Ou seja, e o nome escrito aonde? No livro da vida. Entenda uma coisa: para entrar na porta da eternidade, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Teu nome tem que estar escrito no livro da vida. O teu nome, meu irmão, já tem que estar escrito lá. Como você já recebeu Jesus, como você já passou pelas águas do batismo, confessando Jesus como o único Senhor suficiente, Senhor Salvador da sua vida. Como aquele que deixou o velho homem, a velha prática, as velhas criaturas, e hoje se tornou um cristão o quê? Vigilante. E diz aí o versículo 7. Aí continua João trazendo a mensagem. Só que agora é a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Estava falando sobre quem? Jesus. Aquele que tem a chave de Davi nas mãos. Aquele que tem a chave de
todas as portas existentes. Jesus, ele tem a chave da vida. Se ele quiser dar a vida, ele dá a vida. Mas Jesus também tem a chave das mãos, a chave da morte. Jesus tem nas mãos a chave dos céus, mas Jesus também tem nas mãos a chave do inferno. Ele abre e ninguém pode o quê? Fechar. É Jesus que decide o quê? Ele tem a chave nas mãos. Ele abre e ninguém não pode o quê? Fechar. A chave das mãos, a chave da salvação, a chave da eternidade, a decisão, a chave da decisão está nas mãos de quem? De Jesus. De onde nós vamos estar por toda a eternidade? Está nas mãos dele. Ele tem que ser a chave de todas as coisas. A chave de dar a vida, a chave de tirar a vida, a chave da salvação, entrar no céu, mas a chave também está nas mãos de Jesus. A chave também do inferno para a condenação. Todas as chaves estão nas mãos de quem? De Jesus. Lembre-se, quando Jesus venceu a cruz, aonde Jesus foi? Lá no inferno. E tomou as chaves lá no inferno, das mãos de Satanás, mostrando que todos passarão pelo juízo e vão se apresentar diante de quem? De Deus. E aí passarão por julgamento. E ali será decidido se nós vamos adentrar a eternidade ou não. Por isso que o nosso nome precisa estar fechado e escrito no livro da vida. Aqui diz assim: isso diz o que é santo e é verdadeiro, tem a chave da vida, que abre e ninguém fecha, e ninguém abre, o que fecha ninguém abre. Ou seja, ninguém tem domínio, só Deus, só Jesus tem. Diz: eu sei as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode o quê? Fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha a diferença da igreja de Filadélfia para Sardes. Falou assim: eu coloquei para você uma porta, sabe, de Filadélfia. E o interessante dessa porta é que eu abri para você, ninguém pode fechar. Que porta é essa que Jesus abriu para nós que ninguém pode fechar? A porta da salvação, da graça, a porta da graça, da salvação. O favor imerece. Ninguém merece, mas Jesus dá graça. A oportunidade da gente adentrar a eternidade com salvação. Ninguém a pode fechar. Ninguém pode fechar você. Só você mesmo. Se você não quiser andar e viver sem falar com você. Só você mesmo. Se você não quiser se conceder, só você mesmo. Se você não quiser levar uma vida pautada na palavra de Deus. Você só não entra na eternidade se você não quiser. Pastor? Você só não entra na salvação se você não quiser. Se você não se decidir. Largar o mundo, largar o pecado. Se arrepender de todo o coração. Porque a porta que ninguém a pode fechar na vida. Você só não passa nela se você quiser. Você só não passa nela se você não for capaz de mudar a sua vida inteiramente. Irmãos, a porta já foi posta.
pessoa só não entra se ela não quiser. Ninguém pode fechar? Não pode. Só você decide se você vai entrar. Para nunca na eternidade você decidir, sabe? A Bíblia fala que Deus foi justo, ele nunca foi justo. Ele sempre foi justo em tudo. A pessoa só não entra na eternidade se ela não quiser mudar. Se ela não quiser se converter. Se ela não quiser parar de fazer aquilo que é errado. Ela só não entra se ela não quiser. Porque a oportunidade vai ser oferecida a todos. O conserto será oferecido a todos. A cruz, Jesus morreu na cruz, foi a porta se abrir, a oportunidade se abrir a todos os povos, línguas, raças e nações. A pessoa só não entra se ela não quiser. Aqui ele faz correção a essa igreja, porque ele diz logo o que ele fala. Ele fala sobre a igreja de Filadélfia. Ele diz assim: eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste. Olha o diferencial dessa igreja. Mesmo eles tendo pouca força, eles não eram muito fortes, talvez não eram nem muitos, mas eles guardavam o nome do Senhor. Eles tinham respeito e temor pelas coisas de Deus. Você tem sido essa pessoa que tem temor pelas coisas de Deus, que tem respeito de verdade pelas orientações de Deus. Você é uma pessoa que guarda o nome de Deus, aquilo que Deus fala contigo. Se assim você faz. Guarde o nome de Deus. Preserve na sua vida o nome de quem? Deus. A sua vida é o quê? Cristã. A sua filiação, a paternidade que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu, de ser participante da família de quem? De Deus. Guarda o nome dele, irmãos. Preserve o nome dele. Tenha orgulho de ser filho de quem? De não ser mais um morto para o mundo, um enganado pelas trevas, uma pessoa capaz de desperdiçar uma vida. Guarde, tenha temor de Deus. Pastor, mas parece que muitas vezes eu sou fraquinho na fé, muito fraco. Mas aprenda a guardar. Encontre força em Deus. Ele fala, diga fraco, eu sou. Se fortaleça espiritualmente, se fortaleça na oração. Tenha temor pelas coisas de quem? De Deus. Respeite Deus na sua vida. Guarde os mandamentos. Guarde as escrituras. Seja praticante da palavra, praticante da verdade, daquilo que ensina a palavra de quem? Deus. Preserve na sua vida os ensinamentos. Guarde as escrituras. Tem gente, irmãos, que está perecendo porque não guarda a palavra. Tem gente que está perecendo porque não vive uma vida de santidade. Tem gente que está perecendo porque ainda não se tornou fiel a Deus. Em muitas áreas da sua vida você tem sido negligente. Se arrependa e se conserte. Tenha temor das coisas de quem? De Deus. Aqui diz, olha o que ele diz na palavra, diz assim: guarda a minha palavra, eles guardaram, e não negastes o meu nome. Não negaram. Eles não negaram. Não negaram, pastor? Preservar o nome de Deus.
Tenha temor das coisas de Deus, irmãos. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem respeito nenhum. Tem gente que parece que está na igreja, na cabeça fala, parece sua cabeça já está virada. Arrepende em nome de Jesus. Então você não tem temor nenhum das coisas de Deus. Aí diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Então tem pessoas que dizem que são de Deus, mas não são. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Eu estava falando. Toda aquela pessoa que não reconhece Jesus, que não negasse Jesus, um dia vai ter que se dobrar e vai ter que se prostrar. Se ela não vai entrar na salvação, não sei, porque ela não reconheceu Jesus. Mas ela vai ter que se dobrar, ela vai ter que se ajoelhar lá. Amém, povo de Deus? Não adianta a pessoa perguntar. Não adianta a pessoa falar, não, eu nasci assim, eu morri assim. Não adianta falar. Salvação pode ser que ela não tenha. Que ela não recebeu Jesus na condição do Senhor e salvar. Ela vai ter que se ajoelhar, vai ter que se criar. Ela vai ter que se dobrar e reconhecer Deus é do amor. Vai reconhecer. A pastora me falou: salvação pode ser que a pessoa não tenha, porque ela não aceitou Jesus. Mas ela vai ter que se dobrar. Ela vai ter que entender que Deus é Filho de Deus, Jesus. Foi Ele que morreu na cruz. Vai ter que se dobrar, mesmo que ela não entre na eternidade, ela vai ter que se dobrar. Ela vai ter que reconhecer. Até os que estão na sinagoga de Satanás vai ter que se dobrar. Por isso que a pessoa tem que despertar enquanto é dentro. Aí diz: como guardastes a palavra da minha paciência, falando para Filadélfia, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na nos momentos mais difíceis que a humanidade vai viver e vai passar. Quem recebeu Jesus, se estiver aqui, vai ser o quê? Guardado. Vai ter que passar. Porque se estiver no tempo que acontecer, você vai ter que passar. Mas você vai ser guardado, protegido por Deus. Até nas maiores o quê? Aflições. Vai ter que passar, pastor? Passar. Você vai ver? Vai. Mas aí vai haver uma proteção espiritual sobre a sua vida, se você estiver aqui. Aí diz: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a guarda o que você tem, guarda o que você tem a ver. Guarde o que você tem sido ensinado, para que ninguém tome a sua quê? Quer dizer que vão tentar tomar a sua coroa. Vão tentar te desviar do caminho? Vão tentar te desviar do caminho. Vão tentar tirar você da presença de Deus? Vão tentar tirar você da presença de Deus. Vão tentar te perseguir? Vão tentar te perseguir. Tome cuidado para que ninguém tome a sua vida. Tome cuidado, irmãos. Muitas coisas ainda virão e acontecerão. Talvez no nosso tempo, no nosso século, no nosso século, ou até mais para frente. A gente não sabe o dia nem a hora. A gente tem que tomar muito cuidado para que ninguém tome a nossa vida, a nossa vida. Cuidado, para que você não perca a sua salvação.
diz: ao que vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que vencer será uma coluna lá em Jerusalém, a nova Jerusalém. Ao que vencer, ao que for fiel a Deus, imagina Deus te colocando por coluna lá na nova Jerusalém. Bonito, né, irmãos? Imagina você sendo o sustento da nova Jerusalém. E Deus escrever para você um novo quê? Um novo nome. Deus pode escrever para nós, irmãos, um novo nome eternamente. Mas na eternidade Deus vai escrever um novo nome, a nova história da nossa vida. Lá vai ser tudo novo, irmãos. Imagina tudo que você fizer aqui eternamente, se ninguém te recompensar, se ninguém te retribuir, se ninguém te valorizar, você vai ser recompensado, valorizado. É bonito, não é? Viva a vida que a pessoa levar aqui, se ela não tiver nenhum reconhecimento, mas se ela for fiel a Deus, lá em cima, ela vai ser posta por coluna da nova Jerusalém. E lá, um novo nome, uma nova vida para nós. Tudo novo, isso. Olha, você vê que porta bonita? A porta que Deus abriu, ninguém a pode fechar. Ninguém tem a capacidade de fechar você. A porta está aberta. Você só não passa por ela se você não quiser. Você só não entra nela se você não quiser. Você só não entra nela se você não receber Jesus que se conhece os seus pecados. Largar as práticas erradas. Se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. De verdade. Você só não passa nela se você não quiser. Por isso que lá no final dos tempos você vai ter como falar: foi fulano, né? Você vai ter que falar: foi fulano, foi ciclano. Por que eu tenho que pensar nessa pessoa? Deus vai falar assim: você não passou porque você não quis. Você não entrou porque você não quis. Porque você teve a oportunidade de arrependimento e conserto. Não vai ter essa desculpa, irmãos. Porque eu vi fulano fazendo, por isso que eu não fiz. Porque eu me escandalizei. Porque eu vi alguém tendo uma atitude errada e eu não fiz para a palavra de Deus. Mas não tem desculpa. Você não entrou porque você não quis. Porque você teve uma chance, você teve uma oportunidade. Lá no dia do juízo, irmão, não vai ter desculpa. Não vai ter atraso, não vai ter como passar mentira em Deus, porque Ele tem olhos de fogo, Ele vê tudo. Você só não entra se você não quiser. Não vai ter amigo, não vai ter como, não vai ter pessoa que te desviou, não vai ter fulano que falou que você fazia, descansa, quando você falou, não vai ter desculpa. Desperta, você está dormindo, acorda. Desperta. Salvação é individual. Ninguém vai prestar conta por você, não. Não vale a pena você desobedecer a palavra de Deus para agradar os outros, não. Que ninguém vai prestar conta para você no dia do juízo, não, meu irmão. Você vai se apresentar sozinho
você. E você decide se você passa ou não. Vamos aplaudir Jesus.